Muito bem, senhoras e senhores. Tudo bom com vocês? Eu sou Antônio José e esse é mais um episódio do AJ. Eu tô aqui com a presença do Matheus Martins, que acompanha aqui, ajuda a produção desse canal. E eu trouxe hoje um livro especial para o nosso momento cultural aqui, a nossa biblioteca do AJ, que é um livro especial para o meu convidado de hoje, que o meu convidado de hoje também é especial. O livro é Cabeça de Campeão, escrito por François Ducasse. François Ducasse explorou, pesquisou a cabeça, a mente dos grandes atletas, dos atletas de alta performance, os grandes campeões. Aí o que acontece? Ele chega a uma conclusão e ele explora essa parte mental no sentido de que é só habilidade natural, é só treino, é só técnica. Não, existe um poder mental que tem que ser explorado, que é comum em todos esses atletas de alta performance. E aí essa obra está estruturada em 5 partes principais. O mapa mental, que são 36 regiões do mapa mental. A aura dos vencedores, que analisa o comportamento de atletas e líderes que alcançaram o topo, enfatizando que preparo mental supera até mesmo o talento físico em momentos decisivos. Os Cavaleiros do Tempo Moderno discute a importância de valores e ética na jornada para o sucesso, comparando campeões modernos a cavaleiros que defendem causas e ideais. As 36 regiões do mapa mental e a Floresta dos Druidas, que é a forma como ele aborda no livro, que aborda a jornada da autodescoberta e crescimento pessoal, incentivando os leitores a seguirem seus sonhos até o limite de se tornarem verdadeiros campeões mentais. Cabeça de Campeão não se limita ao contexto esportivo, oferece lições aplicáveis em diversas áreas da vida, como arte, educação, negócios. O mapa mental são 36 regiões do mapa. Eu não vou ler as 36 regiões, vai ficar muito longo. Mas, assim, é um mapa mental que a aura dos vencedores, a construção da identidade pessoal, a gestão das emoções e resiliência, isso é muito importante, né? A inteligência emocional hoje é preponderante na caminhada para o sucesso. Foco e tomada de decisão, habilidades sociais, enfim, são 36 regiões do mapa mental, que esse mapa já vai no livro. O livro está aqui embaixo, o link você pode encontrar aí. Se quiser, eu aconselho fortemente que você coloque na sua biblioteca, compra aqui embaixo no link. E o meu convidado de hoje é o seguinte, o meu convidado de hoje é nada mais, nada menos do que a empresa que pode entregar para você uma qualidade de trabalho que você, na melhor das hipóteses, você não terá essa chance. Você pode ser bom, muito bom naquilo que tu faz, mas se mantenha o foco naquilo que tu faz e entrega para quem sabe fazer a parte da operação que você atua, o que você precisa para você se dedicar somente ao que você faz com mais tempo, com mais qualidade. O meu convidado de hoje é o Richard Albanese, que depois de muita luta, trouxe ele aqui. É um querido amigo. Senhoras e senhores, Adelaide presente neste canal, Richard Albanese. Que honra. Palmas para vocês, né? Demais estar aqui, a Jota, incrível. A gente fala há tanto tempo, né? Que fica, vamos, e aí deu certo. Então, primeiro eu agradeço, é uma honra para nós estarmos juntos, estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da nossa história. Richard, eu te agradeço duplamente. Eu te agradeço você vir aqui dedicar teu tempo para essa galera. Você sabe, né, que são 40% de jovens aqui de 18 a 34 anos, uma audiência grande, que bebem do conhecimento das pessoas que vêm aqui generosamente dispor do seu tempo. O tempo de todo mundo é difícil. E eu te agradeço inicialmente por isso e te agradeço duplamente por você estar aqui junto com o canal, apoiando o trabalho que a gente está fazendo, por você é um queridão aqui da casa.
Eu que agradeço e assim, ser um apoiador, eu falo que de grandes personalidades do nosso setor nós temos que fazer isso, né? Acho que assim, é a nossa meio que quase uma obrigação. Acho que as empresas, conforme elas vão crescendo, também apoiar todas aquelas empresas que fazem parte do nosso negócio, do nosso mercado. Então, estar com vocês é um privilégio. Esse ano, né, a gente começa uma nova história e com certeza você vai nos ajudar muito, né? Porque o teu público que está aí, esse público que está em casa assistindo ou no carro, onde quer que esteja, ele realmente ele entende mais do mercado, entende mais das empresas e com isso deixa todos nós muito mais fortes. Bom, como tu sabe, aqui a gente não tem uma pauta, né? Uma conversa fluida, aberta. Tá ali o Felipe que veio aqui para também dar o pitaco dele. Bom ter você aqui, Felipe. Tá? Felipão tá demais aqui, tá aqui só nos bastidores. É o dono do aqui. Rio de Janeiro. O cara tá demais. Ele falou assim, a gente chegou aqui, tinha um painel, ele já falou assim, ele falou, esse painel tá aí, ó, há muito tempo. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu abri aqui o programa falando sobre isso, né, cara? Eu acho que eu sou bom fazendo a comunicação que eu faço nos meus ativos lá. Eu acho que é essa que é a minha atividade core, né? Aquilo que eu faço de melhor. Não adianta muito eu querer abrir a padaria, plantar o trigo, fazer o beneficiamento. Não adianta. Eu tenho que me focar, aquela questão do foco, né? O que eu sou bom? O que é o meu ganha-pão? Eu foco ali e aí na hora de eu comprar um equipamento, né, de LED, eu preciso muito de alguém que me dê um suporte, que me dê qualidade, para que eu só faça o que eu sou bom. Vender comunicação, vender anúncio, entregar anúncio de qualidade. A pior coisa que tem é retrabalho, né, cara? Tipo, vou ficar voltando ali, aí eu falo uma coisa aqui que é importante, né? O cara compra um anúncio, né? A mesma coisa acontece com a tua empresa, com qualquer negócio, né? O cara compra um anúncio e aí ele tá naquela ansiedade de ver a qualidade do anúncio dele, né? Chega lá na hora, tá com um ladrilhozinho, tá com um quadradinho apagado. Cara, isso é horroroso. É um banho frio no que você tá fazendo. É o maior diferencial dos painéis que a gente tem como empresa exibidora. A gente tem painel de LED e ele não dá defeito. O Felipe encontrou ali um gabinete, que é um gabinete de reposição. Aquele gabinete nunca foi usado, cara. Tem 4 anos esse equipamento que a gente comprou lá. Imagina, tu comprar um painel de LED e você não passar na rua, quer dizer, você passa na rua e você vê ele lá inteiro. E chega a ser estranho, é chocante, né? Porque a gente tá tão acostumado a passar na rua e ver os nossos painéis ali com um ladrilhinho, com uma interferência, com o pixel rosa, com o módulo apagado, tanto, que aí chega no da LED, não dá defeito. E aí a gente vem para aquela conversa sobre valor, né? Sim, é isso aí, eu defendo muito, né? Preço versus valor, né? O cara, preço. Recentemente Cara, na vida tudo é vantagem, né? Toda promoção é vantagem, seja qual ela for, mas promoção se resume em vantagem. Aí o cara vem me oferecer um preço muito barato num equipamento. Cara, eu nem paro de ver para ver, sabe? Porque, assim, eu procuro... Cara, você me atende no prazo. O preço é o acordado, não é caro nem é barato. A qualidade tá ali... Velho, não vou ficar gastando tempo tentando ser Pelé naquilo que eu não sou. Jota, é muito legal, né? Porque é igual na DLED. Então, imagina que a gente tem várias áreas e a gente também é consumidor de vários pontos. Imagina a gente falar assim, poxa, eu quero, em vez de eu contratar, eu quero tentar fazer. E aí existem pessoas especializadas para aquilo, né? O que a gente, ao longo da nossa história, a gente vem batendo muito é para que a gente entregue a solução completa para todos os nossos parceiros e clientes. E aí, quando... Deixa eu te interromper, desculpa. Um lance que já me passaram, eu acho que não, mas já me exprimiram essa dúvida para mim. O pessoal achando que você vai, de alguma maneira, vender mídia também, acabar concorrendo com as empresas que são exibidoras. Muito boa pergunta. Então, assim, quando a gente fala da... né, assim, já deixa claro. Já deixa claro, é isso aí, vai ser ótimo. Então,
pensa o seguinte, o que a DLED faz, né? Acho que o que a DLED consegue te ajudar e te entregar? A gente faz desde o projeto, estrutura metálica, a gente comprou uma empresa de estrutura metálica com mais de 35 anos, que é a Fase. Ela foi uma das primeiras empresas a fazer painel de LED, então, a parte estrutural de painel de LED. Depois a gente faz toda a parte de acabamento, toda a parte de sistema, de gerenciamento, toda a parte hoje trazendo uma plataforma para o OH, que é a Invia. Então a gente também acabou comprando a Invia no final do ano passado. A parte de conteúdo, criação de conteúdo, toda a parte hoje, né, operacional do teu negócio, manutenção, assistência técnica, ou seja, isso é tudo que a DLED consegue te entregar, ajudar vocês a montar o teu negócio. Muitas vezes as empresas chegam pra gente e falam assim, poxa, Richard, eu quero botar uma empena aqui na minha cidade. Poxa, eu recebi uma pessoa, eu quero botar aqui em Barretos uma empena de 200 metros quadrados. Eu falei, peraí, será que Barretos vai fechar a sua conta com uma empena de 200 metros quadrados? Vamos fazer conta junto? Quanto que você vende um anúncio hoje na tua empena estática? Pô, será que não é melhor você manter? Você tem fila de espera, não tem? E isso é o que a gente consegue entregar. E aí muitas empresas falam assim, poxa, a DLED agora, ela tá olhando, daqui a pouco a DLED vai entrar e vai vender mídia. Pessoal, a DLED, se ela tivesse entrado em mídia quando a gente começou em 2010, poxa, a gente poderia estar muito diferente do que a gente está hoje, mas a gente não tomou essa decisão. E é uma decisão que não dá para a gente mudar no meio do caminho. Então a gente tem hoje muito claro, a gente ama o mercado, a gente sabe o potencial, a gente sabe que as margens estão muito do lado de vocês, das empresas que são as comercializadoras, mas o nosso negócio é trazer toda parte operacional e ajudar vocês dentro desse negócio. Agora, claro, se a gente puder participar de alguma maneira junto com vocês, a gente vai estar dentro. E aí, como que é isso? Ou seja, nós não vamos nunca brigar por ponto, nunca ninguém vai poder falar, olha, a DLED foi lá e eu tava querendo pegar uma empena e a DLED estava batendo lá para pegar empena. Pô, eu estava lá querendo o aeroporto entrando em concorrência na minha cidade. Pô, a DLED começou a entrar em imobiliário urbano. Cara, é zero. Eu falo assim, concorrentes são aqueles... Primeiro que concorrente, acho que vocês têm que ser cada vez mais amigos e está provado isso, né, Jota? Mas concorrentes são aquelas empresas que fazem a mesma coisa que vocês fazem, ou seja, que vai brigar por espaços, que vai entrar em concorrências com vocês para ter espaços. Estas são as empresas concorrentes. Se a gente hoje estiver junto com vocês, ou seja, você vai lá, você tem um prédio, você tem uma empena, a conta não está fechando para você na locação. Outro ponto, a DLED não vende somente. E muito mais do que isso. A DLED, a gente está com uma virada de chave, cada vez mais tentando provar para todos vocês que a locação é o melhor negócio, porque na nossa locação a gente vai entregar para vocês toda a parte toda a plataforma de OH, com câmera, com check-in, com tudo. Então o objetivo da DLED é entregar tudo chave na mão. Então na locação não tenho dúvida que vai ser o grande negócio para vocês, e a gente está montando um modelo de assinatura. A gente, de verdade, a Jota, vai ser uma grande virada de chave, e o produto, que é o que a base que você estava falando, com um diferencial muito grande. E aí, abrindo aí um parênteses para essa linha de produtos, quando a gente fala de produto, pessoal, quem já foi para a China sabe, quem já teve qualquer contato, eu não estou falando com com painel de LED, com qualquer produto, o chinês vai fazer o que você quiser. Se o preço do chinês é 1.000, você falar, eu tenho 800, tá bom. Eu tenho 700, tá bom. Eu fui para a China com 13 anos com a minha mãe. Então eu aprendi, acho, né, ao longo dessa trajetória. Isso foi lá na época das lâmpadas, né? Da FLC. Então eu fui praticamente 50 vezes. Eu falo de 48 a 50 e poucas vezes para a China. Se eu barganhar o preço com o chinês, ele vai entregar. Ele vai te entregar, só que ele vai trocar uma coisa que custa 10 sem dúvida, que custa 8. Sem dúvida. Só que isso acabou acontecendo com as empresas. Quando o mercado cresceu muito, certo? Vamos falar, o mercado digital. Olha só, a gente anda aqui no Rio de Janeiro, olha o que a gente vê de quantidade de painéis do digital. Claro, muitas e muitas empresas entraram no mercado. Empresas que não eram nem do segmento. E aí, quando elas entram no mercado, o que acaba acontecendo? Uma concorrência trazendo o preço para baixo, só que esse preço, ele está atrelado à qualidade. E o painel, eu sempre brinco, né? Eu falo assim, o primeiro ano, ele tá perfeito, né? Parece que ele não dá problema, ele tá lindo. Aí depois vai lá, e o segundo ano? Como que tá a cor? Como que tá o branco? Como que tá as manchas? Então, a gente tem que entender que o chinês, ele desenvolve o produto que a gente quiser.
E nós, Deled, cada vez mais, né, desde o início a gente bate qualidade, qualidade, qualidade. Minha mãe na FLC, ela tinha o slogan da FLC era a marca da qualidade. E a gente meio que pegou isso. Ou seja, não adianta você vender um produto ou ter um produto que não te garanta a qualidade dele. Porque você vai estar vendendo uma vez e não vai voltar lá. Né? Eu brinco que problema, todos nós podemos ter. Pode ter um problema de lote, pode ter, tudo pode acontecer. Só que quem vai resolver esse problema? E a Deled está lá. Eu brinco assim, meu telefone está ligado 24 horas. E para todos os clientes, para todos os mercados. Então a gente realmente hoje tem um desafio muito grande de equipe, porque equipe é um grande diferencial, então a gente está com esse grande desafio de ter equipe no Brasil inteiro, para que essas equipes ajam mais rápido em qualquer problema que a gente tenha, e esse daí vai ser um ponto que vai ser um grande diferencial para, né, o ano de 2025, mas o nosso produto... Diminuir o tempo de reação, né? Diminuir o tempo de reação, porque o cliente, eu sempre falo para todo o meu time, o cliente está lá, parou o LED, ele não quer saber se é elétrica, se é o disjuntor que desarmou, ele quer o seguinte, resolve o problema, vai lá e volta meu painel, porque o meu anunciante está passando lá, e se ele vê, e rápido. E é esse senso de urgência que eu falo, gente, para todo o time da LED. Cara, se você pense como cliente, né? O nosso pensamento, quando alguém me traz alguma coisa, eu falo assim, tá bom, é você que tá lá, como você queria que fosse atendido? Quando alguém pega e não responde um WhatsApp, eu falo assim, que legal, você não respondeu. Quando você manda uma mensagem, algum problema que deu, você comprou lá qualquer coisa, uma máquina de lavar, você entrou na assistência técnica, botou lá, se não te responderem na hora, você já fica puto. Então, assim, peraí, como que você gostaria que você fosse atendido? Então, isso é bíblico. Trate os outros... como você gostaria. Como você gostaria. Então, assim, mas é um fato, eu falo sempre, se coloque no lugar do cliente. E aí, para encerrar esse tema de que mídia ou não mídia, então a Deled, ela aluga, ela vende com alguns serviços juntos, então a gente tem um modelo de manutenção, de toda a parte da plataforma de OH, mas o grande negócio que a gente pode fazer é estar junto com vocês. Então, se você tiver um projeto, que seja um projeto muito arrojado, icônico, né? Eu falo assim, às vezes um painel aqui ou ali, pequenos, cara, isso aí acho que não faz sentido, mas tudo que for grandioso, nós entramos juntos, a gente vai estar com vocês, a gente entende o melhor formato, se a gente vai ter um percentual do faturamento, se vai ter sobre o resultado. Então a gente hoje consegue ajustar e claro, né, toda essa parte de contratos, de venda, cara, a gente não entende, não é o nosso negócio e a gente não quer entender e a gente não tem essa relação. Então, Jota, quando as pessoas muitas vezes procuram a Deled para fazer parceria, ela pergunta, mas você vai conseguir vender? Mas você vai conseguir trazer clientes? A gente fala, olha, a gente não tem força comercial, a gente não tem time comercial para vender mídia e a gente não garante. Podemos ter alguma relação, poxa, próxima, alguém, eu conheço o dono de tal coisa, fala, poxa, me coloca em contato, mas nós não somos vendedores de mídia. Então isso daí acho que tem que estar... Isso é muito importante, você fez assim, de uma maneira que deixou... transparente essa questão aí Porque isso realmente existe, cara. A gente está aqui na praça, a gente já se relaciona há algum tempo, né, cara? Eu vejo... Eu sou a testemunha de tudo que você está falando, né? Eu sou a testemunha por quê? Porque, cara, eu vejo a forma de atuação da empresa, né? E eu percebo as diferenças, né? De tonalidades, da forma de atender o player que está trabalhando ali, que está lutando. Sim. Cara, a nossa luta não é fácil, a nossa luta, exibidor. O pessoal agora, que a gente vai entrar também no assunto de retail, né? O pessoal que tá... que é uma vertical recente, nova, né? Crescendo barbaridade, né? Acompanhando até o ritmo do retail no digital, né? Que também é um crescimento espetacular. E a gente sabe que o dia a dia é difícil, você tá brigando ali, o anunciante, ele tá overinformado, com muito dado, muita informação, com dificuldade. Há uma coisa no planejamento também, tanto na agência quanto na agência especializada, que é a forma de organizar um planejamento, né? Óbvio, com as camadas de base de dados, inteligência de dados, mas é muito difícil, porque nós estamos falando de rua, e a rua é orgânica, ela não para. Então, assim, se tem alguma coisa que eu posso falar para a audiência, é o pessoal que faz a mesma coisa que eu faço, os publishers desse Brasil, o pessoal que está entrando no retail, o pessoal que quer entrar no retail.
Cara, procura ter os teus parceiros, os melhores parceiros, aqueles que não vão te dar o que eu acabei de falar, de retrabalho. Que é muito ruim, você conquista a confiança de um anunciante e ele, quando está ali no momento de maior ansiedade dele de ver o resultado de todo esse planejamento, toda essa orquestra funcionando, chega lá e tem uma decepção, que tem um quadradinho, tem um negócio piscando. Isso é horroroso. Então, se concentra no que você faz e procura parceiros que te atendam 100% a hora, que tem esse cuidado de empatia, né? De saber, pô, vou entregar para ele a mesma coisa que eu gostaria que entregasse para mim. Isso é elementar na cadeia de negócios. E eu queria te perguntar o seguinte, voltando aqui para a parte da locação, né? Que você cria uma recorrência, né? Que é o que todo mundo busca hoje, né? A assinatura é a recorrência. Como é que anda essa no Brasil todo? Você está atendendo o Brasil todo, de norte, lá do biquinho até o sul, né? Graças a Deus a gente consegue hoje atender o Brasil inteiro e a gente tem parceiros e clientes em todo o Brasil. Quando a gente fala da locação, ela tem vários desafios, né? E do mesmo jeito como você estava falando para os publishers e vocês que vendem mídia, é extremamente difícil, né? Porque também parece que é fácil, né? Poxa, eu vou subir um painel de LED e eu vou vender. Bota o meu número lá, acabou e vou vender. Pronto, vai ficar Cara, não é assim. Então, eu falo que você precisa ter estratégia, o melhor ponto, escolher o ponto certo, você tem que ter o melhor produto, você tem que ter uma estratégia definida para que você tenha sucesso. E na alocação, quando a gente vem para o nosso negócio, ela também é uma conta difícil de fazer. Você pega hoje, com a taxa de juros do jeito que ela está, quando você pega o aumento do dólar, as variações cambiais do produto, e aí você continua tendo os mesmos valores muito próximos de recorrência, isso daí acaba nos penalizando muito na nossa margem e no nosso resultado. Mas o grande ponto para quem faz a conta, se você colocar o teu custo de capital, e hoje está muito fácil de fazer essa conta, muito fácil, muito fácil. Eu falo assim, você imagina que você vai botar lá, vamos dizer que fosse botar um painel de LED que custasse 50 mil reais. Vamos dizer que fosse um painelzinho pequeno e vamos fazer um de 100 mil, que é mais fácil a conta pra gente aqui. Você vai colocar um painel de 100 mil reais. Você vai comprar o painel de 100 mil reais. Primeira pergunta que eu faço. Hoje, se você tiver 100 mil reais, quanto que você consegue ter aplicado desse dinheiro? Será que é melhor você ter o dinheiro aplicado? Será que é melhor você ter o dinheiro para o teu negócio? Para que você entre numa concessão, para que você, né, tenha outros e novos ativos, mas tudo bem, você tem lá 100 mil, no mínimo você vai ter aí R$ 1.200 por mês do teu dinheiro recorrente de rentabilidade, tá? Eu tô pondo aí uma taxa aí de 1%, 1,2%. Legal. Quando você hoje, se você tiver uma empresa, no caso da nossa alocação, a gente vai alugar esse painel, se fosse um painel de 100 mil, em torno de R$ 4.000 por mês, R$ 3.500 por mês. Então você já pega deste valor, lança ele, se você tiver no lucro real, e eu acho que hoje as empresas de mídia, mesmo as menores, elas já estão no lucro real, porque ela entendeu que ela consegue ter alguns benefícios tributários, muitas delas. E aí você faz a conta. Pô, se você tiver no lucro real, você tem o abatimento de toda a carga tributária, você tem aí 34% que você... Então, se você tiver 100 mil, poxa, eu vou comprar, eu vou alugar. Então, do valor que você está alugando de 4 mil, você tira aí pelo menos 30% se você der lucro, né? Se você tiver na tua operação, fora o que você tem de PIS e COFINS, enfim. Na hora que você fizer a tua conta hoje, efetivamente, do preço que você paga de locação, com o preço que você está colocando no teu bem, sem contar que você, na nossa locação, já tem toda a parte de sistema, toda a parte da plataforma, toda a parte de assistência técnica e manutenção em todo o Brasil incluso, cara, será que faz sentido você comprar? Com certeza, se você botar na ponta do lápis, não. Agora, se você tem uma empresa muito grande, você tem que justificar investimento na tua empresa, aí eu acho que é onde faz sentido. Então, poxa, eu tenho que fazer um investimento de 10 milhões de CAPEX ano. Você tem que provar que você tem 10 milhões de CAPEX ano, beleza, aí você tem que comprar para poder fazer. Se não for isso, eu até agora não consegui ainda achar um formato que não fechasse a conta. Fora isso, a gente consegue agora, estamos nessa nova estrutura de colocar a parte estrutural dentro da locação. Isso aí vai ser um grande diferencial, porque isso aí ninguém faz no Brasil. Então, ou seja, pegar qual o valor da estrutura e também colocar ela embutida no valor da locação a longo prazo. Com isso, você não vai ter o desencaixe financeiro e inicial da estrutura, que às vezes é mais caro do que o próprio produto. Isso é um detalhe da estrutura.
Realmente, da estrutura é um detalhe aí. A estrutura que relevante. ele está falando é a estrutura que suporta o painel, o tubo, a base, o tubo. Porque às vezes é mais caro do que o próprio produto. O aço. Dependendo onde você vai fazer, tem fundação que você gasta mais na fundação do que no próprio produto. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Óbvio que você deve ver isso caso a caso, mas, por exemplo, se eu tenho um painel icônico, grande, uma empena linda, maravilhosa, no caso aqui do Rio de Janeiro, lá, Zona Sul, a Barra, uma empena gigantesca, com muito fluxo, e eu não tenho esse capital e eu também não quero descapitalizar o aluguel, né? Você não quer ter o compromisso do aluguel. Isso, exatamente. Tá. Você entraria como sócio, vamos dizer assim? A parceria que deixou claro. A gente entraria. Uma parceria. A gente entraria na parceria. A porcentagem do resultado. Sem dúvida. Né? Como a gente não é o vendedor de mídia, como nós não vendemos e não temos esse controle, a gente vai colocar o mínimo garantido. Vai chegar numa conta, vou dar um exemplo. Quanto que é a locação? Vamos lá, a locação é 4 mil. Beleza, vamos pôr o mínimo garantido 2 mil, pelo menos. Então, assim, um valor a gente tem que ter pelo menos para ter o compromisso. Uma coisa que eu aprendi ao longo desse tempo. Quando você não tem o compromisso, e aí eu não estou querendo generalizar, mas falando da maioria dos casos que a gente viu, quando você não tem o compromisso nenhum e você tem várias outras peças, porque normalmente é isso que acaba acontecendo, você foca naquilo que você tem que fazer no seu dia a dia. Isso é normal. Então, eu sempre falo assim, parceria, a Jota, eu brinco quando as pessoas vêm para a Adelaide e falam, vamos fazer uma parceria. Eu falo, vamos. Só que vamos pensar e vamos ser sinceros. A parceria, você vai fazer comigo e eu vou fazer com você. Eu vou estar olhando o meu lado, você vai estar olhando do seu lado. E no fim nós vamos estar com o mesmo objetivo comum, mas as empresas sempre vão estar pensando assim, poxa, essa conta vai fechar para a Adelaide? Você vai pensar, essa conta está fechando para o meu negócio? Então eu brinco que a parceria ela é uma união de forças, mas que cada um, no final da linha, está preocupado com o seu negócio, que é o negócio principal, e está tudo certo, e a gente deixa isso daí muito claro. Eu acho que esse é o grande diferencial da Adelaide. E aí a gente às vezes faz a conta, se você alugar, é tanto. Se a gente entrar na parceria, é tanto. Só que é o seguinte, se a gente for ter mais do que a locação, porque quando tiver menos, você está super feliz. Quando tiver mais do que o valor da locação, você também não vai ficar triste e vai falar assim, poxa, fiz um negócio com a Adelaide, era 4 mil para alugar, tô pagando 5, 6 mil, a Adelaide está tendo. Poxa, então a gente brinca, né? Na alegria e na tristeza. É igual o casamento. Não, né? Mas aí também é um pouco de visão turva, né? Do que é o mundo do negócio. Ô, Richard, eu penso assim, um player qualquer, até um entrante que está querendo começar nesse ramo, né, que é um ramo maneiríssimo. Incrível, se né? você tem interesse, eu acho que você deve estudar, procurar os caras, se assina aqui no canal, porque aqui a gente está entregando isso aqui de graça o tempo todo. É assim, a mesma forma como... Você pensa assim, como um anunciante. Essa é a mágica. Você pensar como um anunciante. Se você tivesse o poder de, eu quero comunicar, eu tenho uma marca grande, eu tenho 1 milhão para comunicar, eu tenho 100 mil reais, 10 mil, eu tenho um dinheiro para comunicar, eu quero me comunicar. Qual é a lógica que você vai procurar na determinada praça? É a mesma lógica do planejador. Sem dúvida. Ele vai buscar qual é a audiência que está ali, qual o tipo de equipamento que está ali, como é que ele está disposto, a visibilidade, o tempo de retenção. Então, essa magiquinha que acontece, né, com a relevância daquele lugar, do georreferenciamento de público que você está querendo se comunicar, é a mesma lógica. Então, na hora que você vai implantar um processo e vai ligar lá para o Felipe, vem aqui, né? A lógica é a mesma, cara. É de um negócio que vai gerar resultado. E quando você entra como um parceiro do negócio, você facilita muito a vida do operador. Mas muito. Por quê? Como eu te falei, eu me concentro, todo o meu time lá se concentra, né? A gente... Informação hoje, cara, é uma cachoeira de informação, cara, não é pouca coisa, né? E você tem que administrar e absorver, saber lidar, saber tirar o que presta daquele volume de informação e tirar o que não presta daquele volume de operação para se ater no que realmente vai levar a resultado positivo. Então, assim, cara, não resta a menor dúvida de que ter um parceiro como vocês
vai facilitar um operador ter resultado positivo, cara. Porque a nossa intenção é sempre ajudar o nosso cliente com a visão do cliente dele, que é o nosso cliente no final da linha, né? É o consumidor, são as marcas. Como que as marcas, é exatamente o que você está falando, querem comunicar. O que elas buscam? Eu sempre falo isso. Poxa, às vezes não é porque você tem um ponto de 30 anos, né, da tua empresa, que ele é o melhor ponto. Às vezes você está achando que ele é o melhor ponto. Eu sempre falo assim, pera, vamos olhar, ele está no melhor fluxo, ele está no melhor lugar, ele tem audiência. Poxa, será que como anunciante esse é o ponto ideal para você fazer um painel icônico, um projeto icônico? Então é exatamente o que você falou. Mas a gente se coloca ao lado das empresas porque a gente acredita que a gente consegue alavancar o negócio das empresas. Então hoje, com a tecnologia, e aí você vai falar assim, poxa, mas todo mundo já é digital, né? Todo mundo, esse Brasil inteiro já é digital. Eu, na Central agora, eu fiz a palestra e aí eu tive 7 empresas da Central que vieram falar com a gente que ainda não tem nenhum produto digital. Então você pensa assim, poxa, é uma empresa de OH, ela está na cidade dela, eles estão na cidade deles, e eles não têm o digital ainda. E ainda a pergunta, será que o digital fecha a conta? Será que faz sentido entrar para o digital, né? Que é aquilo que eu brinco sempre, né? Falar bom dia, boa tarde, boa noite, ou seja, as marcas poderem se comunicar de uma maneira diferente, que muitas vezes acabam que não se comunicam, mas elas têm a possibilidade de fazer essa comunicação. Então, acho que você, né, que tá ouvindo essa audiência do AJ, você que ainda não entrou para o digital, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, ela vai alavancar o seu negócio. Fora o potencial que você tem de crescimento e faturamento, além de todo o resultado que você vai ter. Então, acho que uma peça do digital, eu compararia aí com algumas peças do estático. Eu não falo para mudar tudo para o digital. Não falo para você pegar tudo que você tem e se transformar ele 100% em digital, porque eu também acredito muito que algumas peças merecem serem estáticas e principalmente as estáticas inteligentes, né? Alguma coisa que você pode fazer aplique, que você pode estar em grandes formatos, grandes lugares. Então eu ainda sou defensor das duas tecnologias. Claro que, sem dúvida nenhuma, o digital é o grande negócio, é o que a gente acredita. E com a Invel, o sistema que a gente trouxe, ele consegue hoje mobilizar e entender todas as suas peças, tanto no digital quanto no estático, controlar todas essas peças, saber se o teu banner está lá instalado, se o teu painel tá ok, se está com a iluminação. Então a gente hoje consegue ter ferramentas e você mapear hoje, né, todos os produtos que você tem para que você possa oferecer para o mercado. Então, se você tem dúvida digital, não tenha. Entra de cabeça, procure a gente que a gente vai te ajudar a começar o teu negócio. Não perde uma flecha, né, cara? Bom, né? Essa parte da estrutura, vocês compraram uma empresa que fazia a estrutura, né? Sim, foi o primeiro painel. A Fase fez o primeiro painel da Eletromídia, para vocês terem ideia, lá atrás. Então eu tô falando, poxa, uma empresa que fez aqui um painel da Rebouças, que era lá em São Paulo. Eu conheço, já de muito tempo. E aí equipamento top. E o seu Orlando, falando, né, que é o fundador da Fase, ele é incrível. E foi muito legal. Quando eu cheguei que a gente tomou a decisão de comprar uma empresa de estrutura, na verdade a gente falou, poxa, a gente quer ter a empresa de estrutura. Por quê? Porque não existe um painel de LED que você não tenha que ter uma parte estrutural. E era uma limitação muito grande pra gente. Então ela é core do nosso negócio, porque eu tinha que fazer uma instalação rápida, eu tinha que poder passar na frente um ou outro, eu tinha que poder colocar um nível de urgência que a gente tem no LED, que é isso, você me liga, poxa, eu preciso montar aqui no meu varejo, eu tenho que correr com isso. Então a gente tinha esse senso de urgência que você não tendo, você entrar numa fila. E as empresas de estrutura metálica, eu sei que a maioria das empresas de OH, ele faz próprio, né? A maioria tem o serralheiro, ele já vai lá e tá tudo certo, tá ótimo. E ele vai lá e faz a sua estrutura. Quando você precisa de escala, velocidade ou produtos icônicos grandes, você já quer procurar alguém de engenharia. Quando você vai procurar alguém de enharia, aí o negócio muda. Uma coisa é fazer o teu painelzinho lá do dia a dia. Quando você quer fazer algo grandioso, você fala, será que eu consigo? Meu serralheirinho, não vou deixar ele fazer. Né? E nada contra, mas não é o tamanho, não consegue te dar as garantias que a gente precisa ter para o nosso negócio. Pendurar 1 milhão. Exatamente. Né? Tem todos os riscos do negócio. E aí, então, nesse momento, a gente falou, poxa, em vez de a gente montar uma estrutura, porque não é o nosso negócio, poxa, vamos comprar uma empresa. E aí começamos a falar, a única empresa que eu falei foi com a Fase. Quando eu fui falar pro seu Orlando, a nossa ideia, muito engraçado, eu falei assim, seu Orlando, a gente quer ser seu sócio. A gente quer, como a gente está te dando muita demanda, a gente quer que a Fase produza para a Deled, a gente quer ser sócio na tua operação. E aí ele pensou, mano, não pensei em vender, tá bom, seu Orlando. Aí passou um tempo, ele voltou e falou, não, Richard, eu só entro se você comprar tudo. Mas por quê?
continua no negócio. Não, você é muito acelerado. Você tá muito para frente, é verdade. Eu falei, pô, seu Orlando, não vai nada mudar. Vai estar tudo certo, nós vamos estar juntos. E aí, compramos 100% da fase. E aí eu falei, só que eu só vou comprar se você ficar. E aí a gente fechou um acordo de ele se manter no negócio durante 2 anos. Já passou-se 3 anos. Seu Orlando está com a gente. Continua lá. Continua, a gente... É incrível, ele que nos dá toda a segurança, ele que está à frente, assim, junto com todo o time. Então tem um time incrível a fase. Mas eu falo a característica nossa, né? A gente quer agregar pessoas boas, a gente quer trazer pessoas do bem. E esse foi um dos critérios que a gente teve. Pessoa do bem atrai pessoa do bem, né? Aí né, a Jota, aí a gente acredita nisso, acho que aí é de casa, não tem essa... A gente acha que as pessoas... elas estão à frente dos negócios. Então, isso a gente tenta também trazer. Várias vezes chegam pessoas e falam, não, ele é o melhor para isso. Poxa, mas ele não é uma boa pessoa, ou ele, poxa, tem alguma coisa. Então, assim, tem que ter um alinhamento muito grande. A gente acredita na Adelaide de ter esse alinhamento, né? As pessoas acreditam muito no CNPJ. Eu estava ouvindo o Alisson. O Alisson é um cara maneiro pra caramba, né? Eu curto muito legal, ele, é um cara muito inteligente. Ele faz uma pergunta lá, numa participação dele em um vídeo. Ele faz a pergunta, tu sabe o teu CNPJ de cabeça? Aí o cara fica em dúvida, eu sei o meu CNPJ, mas o meu CNPJ não sou eu. As empresas não são o CNPJ. As empresas são o CPF, é a pessoa que está ali atrás. Cara, isso é uma reflexão interessante, porque eu falo aqui que empresa tem coração. Aí vem... né, a gente vê um monte de gente falando, né? Hoje está coalhado de gente dando instrução aí sobre o que é, como fazer negócio. Né? Eu falo, a empresa tem coração, cara. Se a empresa não tiver... não, a empresa não tem coração. A empresa tem coração. Sabe por quê? Porque quando você tem coração, você cria uma atmosfera dentro da tua empresa que a pessoa acorda. É simples. Quando você entra na Adelaide, qual é o que está estampado no semblante do cara que está na portaria? Ele está feliz ou está triste? Está feliz, está com a cara alegre, está satisfeito de estar trabalhando ali. Se partir para o Wendel, essa é a mágica do negócio. Tá feliz, Felipe? Cara, mas é a pura verdade. Eles abriu o sorrisão. É a pura verdade, cara. Assim, tá feliz. As pessoas... eu vi... Você sabe quem é Thales Gomes? Lógico. Eu vi um vídeo do Thales Gomes falando, não, demite 30% que não vai fazer nenhuma diferença, não sei o quê. Cara, eu fico olhando. Tá bom. Você vai... é lucro no bolso que ele fala. É lucro no bolso. Bom... Tem uma lógica, do ponto de vista administrativo, eu sou administrador, lógico. Tem uma lógica, mas tem uma lógica que ele não está vendo, que é a lógica do longo prazo. Talvez o cara ali esteja num momento ruim da vida dele e o cara não está vendo a vida do cara. Qual é a relação que pode ter ali de troca? É muito mais difícil, né? Sem dúvida. Quando você começa a olhar o teu colaborador, ele está... no momento que a produtividade dele tá baixa. O Thales Gomes demite o cara. Beleza, a ideia dele. A minha é diferente. Olha, o cara, e na casa dele, como é que tá? E na vida dele, como é que tá? E se eu melhorar o treinamento? Se eu... trazer ele para dentro. Trazer ele para dentro do negócio, engajar o cara. Então, são visões que cada um vai para um lado... Você pode ganhar muito dinheiro ou ganhar mais ou menos dinheiro, mas no fundo, cara, nós vamos todo mundo pro mesmo lugar. No fundo, é assim, o que tu fez nesse período que você esteve aqui, né, cara? Sim. E a Jota, essa parte, né, falando de colaboradores, eu acho que é extremamente importante, né? Entender o teu colaborador e que ele esteja feliz. Aí, vindo pro nosso pessoal... Eu brinco que a Adelaide hoje, ela saiu de uma pequena empresa, ela não é grande ainda, né? Perante a gente, hoje, desde que começou, a gente quer ser a melhor. Isso aí é o foco da Adelaide, consequentemente, a maior, mas a gente bate sempre o seguinte, a gente quer que a Adelaide seja reconhecida como a melhor empresa do nosso segmento. E aí, nos últimos anos, né, a Adelaide acabou
conseguindo ser a maior empresa, mas isso não é o objetivo principal do nosso negócio. Claro que a gente sempre falou, a gente quer ser grande, a gente quer trazer, né, e ter recursos para todos que estão ao nosso lado. Mas quando a gente pensa em colaboradores, a gente tem 370 pessoas hoje. Eu lembro quando a gente tinha 20, quando a gente tinha 50, quando a gente tinha 100. E aí você conseguia saber exatamente quem eram as pessoas, quem estavam ali. O grande desafio hoje da The.LED, a gente está passando, né, deste limite das pessoas, é a gente levar a nossa cultura para todo o time. Então a gente vai fazendo reuniões, a gente faz onboard, a gente vai tentando, que é o time nosso de campo. Os nossos técnicos de campo são quem estão no cliente. Eu falei, eles são a cara da The.LED, esses caras são os mais importantes hoje, que é a cara da The.LED. Então, quando o meu time chega lá e eu recebo vários elogios, eu falo, cara, eu fico super feliz. Né? Eu fico assim, é algo assim, sabe aquela coisa que você fala, cara, olha isso, o teu filho cresceu e ele está lá. Mas é um desafio muito grande. Eu sempre fico pensando assim, poxa, como que essas empresas com 1.000, 2.000, 10.000 funcionários conseguem fazer, né? Eu acho que elas já estão num tamanho que elas conseguiram já passar essa correnteza que a gente vive. Eu brinco, né? Que a gente não tá nem no raso, nem lá no fundo, a gente tá aqui no meio, mas é uma preocupação muito grande, realmente, como que a gente leva a cultura da The.LED, e eu acho que o grande ponto para isso é tentar todas as vezes trazer pessoas do bem. Então é um desafio nosso de querer a pessoa do bem, a pessoa que acredite no nosso negócio, a pessoa que trabalhe dentro do teu negócio, independente, que ele ame o que ele faça e ele vista a camisa. Isso é extremamente importante. Richard, você falou que ainda não está grande. Eu acho que você já está bastante grande, né? Não sei qual é a tua ambição de tamanho, né? Ambição não é uma coisa ruim, né? Sim, ambição saudável é uma coisa boa. Mas, assim, vai chegar um momento que você vai mudar de degrau, né? Como empresa, como faturamento, você vai mudar de degrau. Como time, você vai mudar de degrau. E aí começa a existir a necessidade de você ter um executivo que vai tocar a operação no teu lugar. Hoje é você quem está tocando a operação, é o teu coração que está lá dentro, né? Vou te contar uma história. Um amigo meu, de uma empresa de 2.500 funcionários, contratou um CEO. E a pega dessa empresa, ela está lá em Campina Grande. A pega dessa empresa é que a atmosfera era maravilhosa. O dono é um californiano. Cara, é maneiríssimo. Trabalhar aqui é maneiríssimo. Ele, quando foi para Campina Grande, ele envolveu toda a cidade de Campina Grande com a empresa dele. Então tinha aquela atmosfera maravilhosa, as pessoas chegavam. Aí entrou um CEO, e aí o CEO começa. Você sabe que tem pessoas que botam a sua projeção pessoal sempre à frente de qualquer coisa, né? E aí esse CEO começa, a gente gasta com manutenção do equipamento. Você sabe que manutenção de equipamento é caro. O cara tinha um maquinário para ser 2.500 funcionários, é um maquinário enorme. Aí começa a subtrair valor na manutenção, começa a demissão, Aí em pouco menos de um ano, o cara apresenta para o board um resultado incrível, positivo, né? E esse resultado positivo, na realidade, é negativo. E aí estávamos nós conversando, eu falo, cara, e depois? Ele, cara, é exatamente isso que está acontecendo comigo. Porque eu já tinha, inclusive, dispensado né, o CEO. E o CEO não sai perdendo. O CEO sai, aqui, eu entrei lá, o resultado era 10, saí de lá era 15. Mas não vê o que tá atrás daquilo, né, cara? Não, Jota, agora você falou uma coisa, eu sempre falo assim para todos os meus amigos, né? As pessoas falam assim, o Richard é o CEO da The.LED, nossa, que legal. O Richard é empresário. Aí eu brinco e falo assim, eu sou empreendedor. Eu sou empreendedor. Empreendedor é o cara que se precisar carregar o caminhão, eu vou carregar o caminhão. Se eu tiver numa montagem e eu tiver numa montagem, meus técnicos estiverem lá, eu vou ajudar meus técnicos. Então eu falo que tem uma diferença grande entre o empresário, o empreendedor e o CEO. Né? O CEO, a responsabilidade no final da linha, cara, na hora que você olhar, ele é isso. Deu certo, parabéns. Né? Foi então, o CEO... certo pra quem, né, também, né? Parabéns. Aí, poxa, não deu certo, a empresa não estava preparada,
para isso. A empresa não estava estruturada, né? E aí tá tudo certo. Ele vai para outro negócio. Tanto que muitas das pessoas, eu tenho muitos amigos CEOs super competentes, e aí eles se colocam assim: eu estou como CEO desta companhia. Então ele não é CEO, estou como CEO dessa companhia. Ele não é um CEO, porque ele está naquele momento. Daqui a pouco ele pode não estar, como a gente tem dentro do nosso mercado. A gente tem empresas que estão ali, mas no dia de amanhã, será que ele vai estar ali ou não? Onde que ele vai estar, né? E aí eu brinco a você que estiver em qualquer lugar, a Deled está sempre de portas abertas. Pode vir e a gente tá lá. Vai telefonar pro Rich, ele vai atender. E é isso aí, eu vou atender. E aí eu falei isso aí para você, né? Que eu atendo o telefone. Então essa é a característica. E eu já ouvi do meu time, e a gente tem, né, diretores, poxa, mas você não pode atender o cliente. Pô, o Felipe tá aqui, ele sabe disso. E eles me pô, vocês não podem atender o cliente. Cara, o dia que eu não atender o cliente, vocês me matam, porque eu não vou estar aqui. Então esquece. O meu cliente é a peça mais importante do meu negócio e é quem fez a Deled chegar onde ela chegou e é quem vai ajudar a gente, que a gente precisa de ajuda, viu, gente? Para chegar onde a gente precisa chegar. Olha aqui, você falou que o cenário digital no Out of Home ele abre uma possibilidade da questão criativa, né? De você contextualizar a tua campanha, alterar, tá caminhando. Você mudar de... Hoje a gente está vendendo audiência, não está mais vendendo ponto, né? Então você pode cambiar de localidade, cambiar a mensagem que está ali, o formato da mensagem. É uma coisa engraçada até que tem no digital, né? Nas redes sociais, né? Você grava 5 chamadas com a mesma mensagem, publica as 5 e vê qual delas... Teste AB em todas elas. Teste AB, vê qual delas funciona melhor, subtrai as 4 e deixa aqui... Isso aí. Então, no criativo hoje, o digital que está na rua aqui, e aí essa é a minha pergunta, pô, nós estamos fazendo isso na rua, velho. No dia a dia da pessoa, do consumidor, o cara tá ali, tá vendo esse contexto todo. Como é que funciona? Você hoje tem lá um quê criativo dentro da companhia. Dá uma luz pra galera como é que funciona isso. Inclusive, uma coisa que eu acho bárbaro, que é o conteúdo anamórfico. Né? Sim, pensa que quando você tem o teu produto, imagina que você tem vários painéis, né? E aí você tá lá com a audiência. Como que você briga por essa audiência, né? Como que você chama atenção? Qual o efeito wall? Então, o grande ponto é como que você, dentro da tua audiência... Pô, eu dou um exemplo, você chegar ali em Congonhas. Pô, beleza, você entrar em Congonhas, você entrou em Congonhas, tudo é LED. Você chegou aqui no Santos Dumont, a mesma coisa. Poxa, qual produto que vai chamar a tua atenção, né? E aí, beleza, os produtos estão lá. Agora, você está anunciando com outros, né, anunciantes. Como que a tua marca vai se destacar? Aí eu acho que é o grande ponto. Então, como que a marca vai se destacar perante onde ela está exercendo ali, onde ela está com a publicidade em todos os meios. Então, com certeza, se você tiver um super conteúdo, se você entender qual que é o teu público, pô, eu estou anunciando no aeroporto, como que eu vou comunicar? Eu vou comunicar igual eu estou comunicando na rua? Não, vou comunicar para o aeroporto, para a pessoa que está viajando. A tua comunicação tem que ser assertiva. Mesma coisa, estou na rua, como que eu vou comunicar? Estou numa banca, poxa, eu estou mais ali para... Então, eu acho que isso é incrível e a gente consegue ajudar hoje as empresas. Então, a gente tem também uma parte de criativos muito legal. A gente tem a ME3D, que é uma empresa só para a parte hoje de 3D, da parte de arte e tecnologia, não só a parte de conteúdo 3D, mas imagina você ter um super painel icônico, você colocar uma fumacinha, você colocar áudio, né, alguma coisa, se você puder, se você tiver algum lugar, poxa, dá pra... Tá atingindo o tutorial, né? Exatamente, é muito mais do que somente a imagem. Isso é o que a gente defende. Agora, vou te fazer uma pergunta. Eu acho, né? Uma vez me perguntaram aqui qual o futuro disso, né? E a gente fazer exercício de futurologia é gostoso, né? É bacana. Às vezes acerta, às vezes não. Mas é sempre gostoso você tentar antecipar, né? O que vai acontecer ali na frente. Não, isso que eu vou te falar, acho que não está acontecendo em lugar nenhum no mundo. Eu acho, né? Eu vi um artigo sobre alguma coisa em Seul semelhante ao que eu vou te falar. Que é assim, toda comunicação, toda mensagem, ela primeiro é capturar a atenção e depois tem um storytelling atrativo, gostoso de você ver. Né? E aí, eu acho
e a minha pergunta vai nessa direção, eu acho, minha futurologia diz que em algum momento as empresas que hoje estão apartadas, elas não se falam, o cliente é o mesmo, mas você falou o aeroporto, por exemplo, de Congonhas. Você entra, você está caminhando no saguão do aeroporto, você está tendo uma comunicação do player A, quando você chega no Player B. No coisa é o player B, quando você vai para o embarque é o player C, e eles não estão se falando, estão se comunicando diferente. E aí a minha pergunta, você acha que em algum momento todos estarão conectados num ecossistema integrado e essa história vai ser contada desde que o cara sai de casa, bateu a porta? A mensagem vai sendo contada, a história vai sendo contada ao longo dessa jornada até entrar no avião. Mas tu não vai responder agora, não? Prepara a resposta, que agora eu vou dar aqui os nossos patrocinadores, que eu preciso também disso para fazer Com certeza. a firma andar. M2 Mídias, cara, olha só, sem muita mágica, a gente tá falando aqui com o nosso querido Richard sobre essa questão de você se concentrar na tua principal atividade. Então, cara, se você hoje precisa de qualquer produto gráfico, de qualquer... Tudo bem aí, meu filho? Tudo bem, tô só falando com ele aqui. Se você precisa de qualquer produto gráfico, qualquer planejamento que você está fazendo para desenvolver uma comunicação e vai usar equipamento gráfico, desenvolvimento de projeto especial, criar volumetria, botar seus mockups na rua. Tá na mão da M2 e já é. Dá na mão da M2 e vai descansar, porque uma coisa que esses caras têm que para mim é mágico, eu fui vendedor a vida toda, que é preço, prazo e qualidade. Sempre que eu tinha preço e prazo, eu não tinha qualidade. Sempre que eu tinha qualidade e preço, eu não tinha prazo. Ter preço, prazo e qualidade é um facilitador, você vai se amarrar, tá aqui o QR Code da M2, você entra lá. A RZK Digital, você conhece lá o pessoalzinho, gente boa também. Demais. Pra caramba. Eles usam DLED, não usam RZK? Sim. Usam, sim. Tudo DLED. RZK é o seguinte, quer comunicar com a população de São Paulo, meu amigo? Olha só. A RZK, só em São Paulo, são 37 terminais de ônibus, são 2,5 milhões de pessoas passando lá. A Cláudia de Armas montou uma estratégia de data lake com a base de dados sensacional e audiência metrificada em 3 sensores diferentes, tudo em tempo real. Então, se você quer encontrar um CPM justinho, cirúrgico, procura a RZK. E eles acabam de ganhar a concessão em Brasília, vão implantar lá 70 peças lá, 70 faces. Estão também em Recife. Escreve o que eu estou falando. Esses caras, antes da Copa do Mundo de 2028, a próxima, né? 26 é essa agora. E antes da Copa do Mundo de 2030, esses caras vão ser os maiores exibidores do Brasil. A Vex, que já é o maior exibidor do Brasil, em painéis rodoviários. Estão em todas as rodovias, concessionadas ou não, todas as praças pedagiadas. São quase 3.000 faces, muitas delas já digitalizadas. Então, eu repito o bordão... Digitalizada não, DLED. DLEDizada. Se você acha que as rodovias do país são as artérias do Brasil, colocar tua marca na Vex é colocar tua marca na veia do brasileiro. É interessante, né? Sabe que ele que inventou esse bordão aí, esse slogan, né? Tem que inventar um pra DLED. Tu inventou qual pra DLED? Não, DLED eu tô seguindo o que ele me manda eu escrever aqui. A Bibot é a DSP programática, cara, que eu acho assim, você tá já programando meta, você já tá programando via DV, cara, tenta a Bibot, dá um Bibot na tua campanha, você vai encontrar mais de 80.000 faces no Brasil, uma plataforma super intuitiva, fácil de você setar a tua campanha. Se você é um programador, dá um Bibot na tua campanha, e se você é um exibidor, um publisher, dá um Bibot na tua campanha, conecta, integra teus equipamentos na Bibot, que você vai vender muito programaticamente.
E o meu patrocinador do coração, amado e querido, quem vai dar é o próprio Richa. Aqui nessa câmera. Poxa, e eu vou falar da Deled? Oh, não, deixa ele falar então, que tu já aprova daí, pô. Vamos ver o que ele vai falar. Não, eu vou falar... Infinitas possibilidades. Eu vou falar pra você o seguinte sobre Deled. A gente já começou aqui o episódio falando exatamente o que eu penso sobre essa questão da Deled, como a Deled se coloca no mercado. Que é, assim, cara, você pensou em equipamento, tem os melhores. Você pensou em estrutura, a gente está falando de estrutura aqui, ele citou que muitos players aí têm o seu próprio serralheiro, a sua própria serralheria, constrói a sua própria estrutura. Não há problema nenhum nisso, cada um sabe o que faz. Mas, assim, você está numa atividade que não é o teu objetivo fim. Você está gastando tempo, tendo comprar ferro, mandar galvanizar, montar estrutura, fazer cálculo. Cara, você não precisa nada disso. Falou estrutura? Tem. Falou software? Tem. São 13 sistemas proprietários, que os caras estão com a Ivion. Pô, é brincadeira o que esses caras fazem. E o principal de tudo é o seguinte... Não dá problema. O Felipe chegou aqui agora, viu um quadro de gabinete aqui que nenhum módulo foi usado há 4 anos. O equipamento está lá, não dá nenhum problema e eu faturo barbaridade no equipamento. Isso para mim então fale com a Deled e transforme suas ideias em experiências impactantes. Isso foi a pessoa que mandou para mim. Falou boa. Gostou? Tá bom. Tá vendo muito melhor do que eu, tá vendo só? Não, mas contem comigo, eu tô sempre à disposição. A Deled tá aí para poder ajudar todos vocês. E dos seus patrocinadores, você tem que me botar agora com a M2 aí, tá? Qualidade, entrega, tudo. Eu ainda não falo com você, M2. Então, ó, você tem projeto, eu sei, e a gente vai fazer junto. Pô, você não se fala ainda? Ainda não, você vai conectar. Roberto, agora. Ô, Richard, vou ser bem honesto com você e bem honesto com você também. A gente tá muito bem servido de patrocinador, porque... Na moral, a gente usa, né, cara? A gente tá no meio, tá trabalha com isso. Então... Experiência, né, cara? A gente não tá falando porque é patrocínio, né? Tá falando porque é experiência nossa. O Beto é o seguinte, cara, é tipo a tua empresa. É um cara que tá ali o tempo todo na frente, a empresa entrega tudo, cara. Você sabe que criativo cria, né? Criativo viaja, né? Eu não sei o que eles tomam no café da manhã, mas os caras chegam com uma ideia completamente difícil, tira o pino daquela granada, bota na tua mesa e vai. E o Beto, a M2, ele pega aquilo, cara, começa a descascar aquele abacaxi, entrega para você um projeto que ele realiza um sonho, cara. Então, se você está querendo fazer um projeto especial, você não perde nem tempo, já vai direto na M2. Agora, eu estava te falando sobre essa questão, que é o exercício da futurologia, dessa questão que eu estou dizendo. Assim, eu acho que o cara está saindo da Barra da Tijuca e indo para o centro da cidade. Aí ele vai cruzando com diversos equipamentos, com diversos publishers diferentes. E eu acho que é tudo digital, cara. Não tem porquê. Essa história não está sendo contada durante essa jornada. Não é a mesma peça, você entende o que eu quero dizer? Eu entro no Santos Dumont aqui, tem lá no saguão de chegada lá para embarcar, tem... os pilares do Santos Dumont com aqueles equipamentos. Aqueles equipamentos? Sim, tudo é LED. Tudo de 1,5 metro por 1, mais ou menos esse formato. Aí tem 20 equipamentos ali? Quantos tem bastante. 20, sei lá, 25 equipamentos. E eu acho, na minha cabeça, porque eu também sou inquieto, igual você, né? Eu sou inquieto, acelerado, eu fico tentando ver as coisas, né? Eu acho que assim, hoje, como é que aparece ali? As 20 peças em ordem unida. O que aparece na primeira, aparece na segunda, na terceira, aí muda em todas elas, e aquilo me impacta de uma maneira que eu falo, pô, isso podia ser muito melhor. Queria que todas as peças do aeroporto, do local ou do mundo inteiro
te dessem bom dia, boa tarde, boa noite, em sequência, tipo isso. Tivesse contando a história, qual é a história que... Qual é a bandeira que essa marca... É o quê? É o Banco Itaú. Qual é a bandeira que ele está levantando ali? Essa história vai sendo contada conforme você está na sua mobilidade, organicamente na sua mobilidade. Você acha que isso é alguma coisa factível? Ou eu estou viajando muito? O difícil é unir, acho que, todas as empresas. Acho que esse daí é o ponto mais difícil. E aí, para isso acontecer, acho que é possível desde que tenha uma plataforma. Então, imagina se você conseguisse. Só que agora todo mundo achou que é um grande negócio montar uma plataforma. Aí tá todo mundo tentando pegar e jogar ativos dentro das plataformas. Então, quem tiver a maior quantidade de ativos é quem vai conseguir fazer essa tua comunicação. E aí ela não vai depender da empresa de mídia, ou seja, para a empresa tá tudo certo, porque para ela vai querer receber mídia, seja programática, ou seja via marketplace, não importa, né? Que marketplace, só entre parênteses, é que a gente está desenvolvendo também um marketplace onde que as empresas vão poder entrar lá e comprar o circuito, mas o ponto é quem que vai poder fazer isso, né? E aí, como vai conseguir trazer todos esses ativos para dentro? Acho que esse é o grande desafio. Tendo os ativos, tendo uma plataforma única, aí vai ficar muito mais fácil para que as agências ou as marcas se comuniquem do primeiro ponto de contato ao último ponto de contato. E aí, falando do que a gente vem defendendo muito, né? Hoje todo mundo fala, no começo você falou do retail media, ou seja, da parte de mídia dentro do ponto de venda. A The-LED está há 4 anos nesse mercado. Então, a gente vem batendo e acreditando no mercado de retail media muito forte, né? Então, é algo para nós que faz parte do nosso dia a dia. Então, desde 21, então, a gente começou essa trajetória junto com o Carrefour. Do Carrefour, né? Aí foi Sans Club primeiro, depois foi o Carrefour, aí depois que o Sans Club foi vendido para o grupo Carrefour, mas a gente começou essa trajetória inteira entendendo e acreditando o quê? Que a verba publicitária também vai vir para dentro do ponto de venda. Porque olha só, é o que você falou. Imagina, vamos para o dia de hoje. Poxa, você está com uma campanha na rede, na televisão. Poxa, por que você não pega a mesma campanha que está na televisão, que você já está levando para o OH? E por que você já não faz a mesma comunicação no ponto de venda? Onde que está a definição do cliente? A escolha, nós somos brasileiros, a gente ama o ponto de venda, a gente ama ir para a loja. E a nossa decisão está lá. Pô, quantas vezes você está passando, você fala, eu preciso comprar isso. Você viu, você vai lá e compra. Então, nós somos muito visuais. Então, a parte hoje da comunicação dentro do varejo, na hora da nossa decisão de compra, é o que a gente vem defendendo e vem acreditando muito. Por isso que você, né, eu falei, você que tem relacionamento com supermercado, farmácia, com qualquer ponto de venda que tenha multimarcas, né, material de construção, fale com a The-LED. A gente consegue montar todo o projeto. Isso a gente acredita muito, a gente já está muito dentro, sem dúvida nenhuma. É a empresa que tem maior número de ativos, a maior quantidade de instalações no Brasil, e a gente consegue ajudar e juntos a gente fazer essa roda rodar. Então aí a gente defende, né, trabalhando junto com os nossos clientes, tudo. Então a gente quer ajudar o nosso cliente a vender mídia, a gente quer ajudar a vender para o trade, que ainda hoje é muito digital signage, você ainda está vendendo muito para o trade, e aí como trazer essas verbas publicitárias. Então a gente vem trabalhando fortemente, totalmente diferente do OH. Eu acho que é outro mercado, é outro universo, mas eles vão, em determinado momento, caminhar juntos com a mesma verba e pode ser totalmente agregados. Então, o OH com o Retail Media, ele pode se transformar numa potência para as marcas, como é a TV. Então, vai ser lá, ele vai fazer um anúncio na Rede Globo, ele vai contratar a sua empresa OH regional, que vai estar com métricas, que vai garantir o melhor ativo, que vai estar no melhor ponto e vai trabalhar também o ponto de venda. Então, essa união das forças é o que vai deixar o mercado mais forte, na minha opinião, e vai fortalecer o OH. Então, se você tem relacionamento, fale com a gente que a gente monta todo o projeto e faz acontecer. Eu falo, não perde uma flecha, pau, pá, não perde uma. Olha aqui, você fala, a sua empresa fala, não é você quem fala, a sua empresa fala. E eu acho isso muito bacana, né? Que é diferenciação de o que é preço, de o que é valor. Eu trouxe um videozinho que eu mandei para o Tiquinho, que é um videozinho sobre valor, que eu queria que o Tiquinho pusesse aqui para a gente. Legal. O que acontece nesse vídeo? Eu vou falar porque o áudio não vai aparecer lá, né?
Isso aí já é o final do vídeo, né, o Tiquinho? Ele vende um Rolex original num camelô. Ele pega... Isso é um experimento. Ele pega Rolex, faz uma bancada com Rolex Oster Perpétua, Rolex de ouro, ouriço. E aí ele bota na bancada de um camelô. E aí, o que acontece? As pessoas, por um preço, obviamente, vendendo um Rolex de verdade por R$500. E a pessoa não consegue perceber valor. Né? Aí ele faz a mesma coisa com vinho. Ele pega um vinho bom numa garrafa ruim. Nesse caso aí, ele leva o especialista em Rolex e o especialista olha e fala, não. Exatamente. Ele faz a mesma do coisa vinho, com eu acabei vinho, de ver agora também. com obra de arte. Ele faz... Esse cara aqui é um músico, um virtuoso do violino. Bota ele no metrô, ninguém se dá conta da percepção de valor. E aí o Philip Kotler, que é o meu master, sei lá, é um cara a ser seguido fortemente. Desde que eu comecei, meu primeiro livro foi o meu primeiro período na faculdade, a minha aula de marketing era um livro do Philip Kotler, e já vai tempo aí, é um cara que está há muitos anos entregando conteúdo, tá vendo ali? É isso que está acontecendo. Então, o que eu queria fazer uma reflexão contigo, né? Que o Philip Kotler fala que você precisa ter valor, mas você precisa se fazer perceber o seu valor. E aí eu queria a tua reflexão nessa para explorar isso aí, conduzindo dentro da lógica da Deled. Gostou dessa, Kira? Adorei. As pessoas acham que eu sou engenheiro, mas eu sou publicitário. Já fiz publicidade também. Então, eu acredito muito que as empresas, elas têm que ter um diferencial, elas têm que ter um propósito. Então, o que a gente tenta trazer para dentro da Deled é o propósito da marca. E eu falei isso também em várias vezes, onde que a gente fala das marcas que conseguiram ter marca no nosso meio. Porque muitas não fazem marca, né? E aí você falou, né? Os seus patrocinadores aqui, é isso, assim, qual marca que consegue transformar o seu negócio como marca? E a gente tenta fazer isso com a Deled, né? Você falou assim, qual a nossa ambição, tal. O meu sonho sempre foi fazer algo grandioso e ser a referência. Então, o que a gente gostaria é que virasse, né? O seu painel é Deled? Então, o painel é Deled ou não é Deled? É um Deled ou não é um Deled? Então, é para isso que a gente trabalha. Ele absorveu essa daí, vai sair um slogan, um bordão em cima disso. E a gente vem trabalhando para isso. Então, a gente quer levar o conceito... Você deu uma chupinhada aí na campanha de uma marca fez, sei lá, 30 anos atrás e que eu também acho, né, cara, que a mensagem foda... A mensagem foda, a gente recria, a gente não copia. Não, então, mas ela... perde, né? Mas todo mundo copia tudo, não tem problema nenhum. O que é bom é para ser copiado. Aí eu te falo, essa caneta aqui é boa, mas não é... Pô, mas é boa, mas não é uma Electrolux, né? Agora eu vou te falar. Né? Não é boa, mas não é uma Electrolux. Pensa que... Não é boa, mas não é uma Electrolux. Não é isso. É o quê? Ele mandou essa, o cara respondeu outro dia, ele tá não é uma Brastemp, não era essa? Sem dúvida. Entendeu? Então a mensagem de qualidade fica... Pô, tô falando de 30 anos, Richard. É verdade. Isso é valor. O que a gente gostaria, e é por isso que a gente fala, o nome da Deled, por incrível que pareça, há 5, 6 anos atrás a gente questionava. A gente falava, poxa, ninguém sabe o que é painel de LED. E a gente ficava questionando entre a gente, poxa, não deveria ser esse nome, porque o nome é o nome do produto. Poxa, é o nome do que a gente faz, do principal. Pô, a gente é uma empresa de solução. E aí hoje eu falo, cara, que demais a gente ter conseguido, né? Eu falo aí... Usar desde o início, desde o primeiro momento. Então, né? O LED, né? Então, a gente acredita muito no nosso negócio. A gente espera, né, ao longo desses, né, de cada momento, que a gente consiga cada vez mais, né, ser reconhecido como uma marca de qualidade junto com os nossos clientes. E é o que você falou. Eu acho que a percepção de valor, ela vai muito mais para aqueles que utilizam.
E aí, quando você utiliza, você tem um bem que você fala, cara, ali, ele vai gerar o valor. E aí a pessoa vai entender a diferença. E a gente, várias vezes, ouve vários clientes chegam pra gente, não, mas a gente não quer esse, a gente quer o baratinho mesmo. E aí esse baratinho, muitos momentos a gente também pensou, poxa, vamos criar uma linha B, vamos criar uma linha C, vamos botar, ó, esse aqui é a linha Light. Posso te interromper um segundo? Pode, claro. Estamos vivendo isso nesse exato instante com empresas e, como ele falou, a gente... Microfone. A gente veio conhecendo empresas, conheci o Zezinho, compramos um painel. Conhecemos o Pedrinho, compramos um painel. A gente só foi mudando de empresa porque a gente não encontrava a solução, aquilo não era bom. E a gente escolhia o baratinho e hoje em dia a gente tem alguns pepinos para resolver. Até que chegou esse sujeito que vos fala ali e resolveu o nosso questão. Então, se depender da gente, Richard, aqui como criador de conteúdo, como influencer, usuário, né? Sei lá, somos usuários do produto e, assim, já é uma referência de qualidade. Sim, sem a menor... Ô, Felipe, tu tá com tempo, Richard? Que se tiver, a gente já parte aqui pro drill. Eu ia te fazer mais... Vamos pro drill direto. Pode fazer a última aí, pô. Vamos pro drill direto. Tá bom, vamos pro drill. Aí eu volto. Aí quem sabe você me chama de volta. É tua, cara. Poxa. Casa é tua. Ô, Richard, olha só. Eu tenho uma parada em mim que é... Eu olho no olho. Eu olho no olho, você deve estar aqui comigo, você está vendo, a gente está olho no olho, e isso... É o que acontece. Quando a gente está olho no olho, a gente percebe coisas que não estão sendo faladas. E não é só a linguagem corporal, é uma coisa sensorial, é uma coisa diferente que acontece quando você está assim, olho no olho. Sim. E aí as pessoas se atraem por alguma razão que cabe em outro episódio. O drill, como você sabe, é um X1 de perguntas. Eu vou te fazer perguntas, as minhas já estão preparadas. Tem muito a ver com o livro de Cabeça de Campeão, que inclusive tem uma participação do Joel J nesse livro. Você sabe que tem? Não sabia? Tô sabendo agora. Eu trouxe esse livro específico para você. E aí, eu vou fazer as minhas perguntas, você faz as suas. Eu queria que você escolhesse... Eu tenho 5 blocos de 5 perguntas. Você vai escolher o primeiro bloco, é identidade e mentalidade empreendedora. Escolhe de 1 a 5. 2. Quais são os princípios inegociáveis da sua empresa? Autenticidade? Ética? Quais são? Sem dúvida nenhuma, ser correto. Eu acho que o inegociável com a gente isso é para todo o nosso time. Eu sempre falo assim, 1 mais 1 é 2. Acabou. Então, o combinado tá combinado. Então, não importa se eu levo isso, se alguém do meu time negociou algo, né, em nome da nossa empresa, etc. Infelizmente, se tiver certo ou errado, e se a gente falou, nós vamos ter que cumprir, nós vamos ter que seguir, mesmo que seja um péssimo negócio. Adorei. Sua pergunta. Vamos lá. Ele tem colinha lá. Você tá falou, pensando que... Vamos lá, Jota. Para você, se você pudesse criar um formato de mídia OH, acho que esse daí o pessoal vai gostar, que ainda não existe. Não existe ainda. Qual seria? Não adianta falar de um que você vai criar agora, hein? Se eu pudesse criar um formato de OH que ainda não existe... em alguma coisa, algum veículo, alguma coisa que não existe ainda hoje. Que você não viu. Eu acho que revoada de drones, né? Até a ideia existe, mas não existe, o que a gente tá imaginando aqui, né? Um mundo de drone fazendo aquela imagem. Mas vai chegar lá. Isso aí vai chegar lá. Isso não foi uma ideia muito nova. Cara, eu acho que a gente vai caminhar, a humanidade vai caminhar para as coisas mais do coração, sabe? Do sentimento. E aí, eu não sei exatamente qual meio, mas eu acho que vai prevalecer, até do ponto de vista dos
anunciantes, né? Que é no final, na ponta, quem mais importa em toda essa cadeia, toda essa indústria, que é essa questão assim de como ter emoção nas coisas. Eu vou ficar te devendo uma criatividade nesse sentido. Eu falo muito sobre isso, sobre o marketing deixou muito, né, de ser uma coisa criativa, interessante, que captura a tua atenção pelo coração, pela emoção. As pessoas, eu falei aqui, o negócio da Brastemp, né? Pô, as pessoas amam a marca Brastemp. Eu espero que em algum momento as pessoas amem a marca Deled como eu amo a marca Deled. Essa foi boa, hein? Mas eu acho isso, cara. Pensa nessa. E aí, no final, a gente tenta executar. Eu acho que antes do tempo. Eu acho que vai acontecer alguma coisa nesse sentido aí. O Felipe fica olhando com a cara de marcador de... É o que? Você é juiz da... Olhando o relógio. Tá ali já... Vamos lá, sua segunda pergunta. Levantando Tomada de decisão e gestão, de 6 a 10. 6. 6. Cai aí não, velho. Você tem clareza sobre os objetivos de curto, médio e longo prazo da sua empresa? Eu tento ter, mas a gente tem o privilégio de poder, e a gente fala isso, de ser uma lancha e às vezes ser um jet ski. Então, às vezes, a gente traça lá o board, como a gente vai chegar lá, mas a gente muitas vezes vai precisar mudar a rota e a gente tem que ser rápido e tem que ser ágil, porque o mercado muda muito rápido. Então, a gente tem, né, o objetivo final, onde a gente quer chegar, né, ali... E aí eu falo o final, ele é muito longo, como que a gente quer construir isso, mas às vezes, onde a gente quer chegar a gente sabe, mas como a gente às vezes tem que ser rápido e a gente tenta não ser engessado. Vai lá, sua pergunta, sua segunda pergunta. Se você pudesse ter qualquer outdoor do mundo por um dia, onde ele estaria, o que estaria escrito? Pô, só perguntinha... complexa, né? As perguntinhas dele, né? Fácil, porra. Pô, pergunta boa pra caramba. Não, pergunta excelente, Essa foi boa. Mas essa... Onde você teria? Primeiro, onde você teria? Você falasse, porra, eu quero fazer uma publicidade, onde você teria ela no mundo, assim, hoje? Pelo que você conhece, né? Às vezes pode ser que nem tenha ainda mídia lá. Eu teria uma publicidade hoje, sabe aonde? Na Avenida Paulista, com a mensagem: ainda estou aqui. Aí, olha lá, hein? Cara, vai demais, olha lá. Boa. Sua terceira pergunta. Você gostou do viazinho dessa resposta, né? Então, é que tudo que você respondeu, eu tava querendo executá-la. Quem sabe? Aí. Vamos lá. De liderança e trabalho em equipe, de 11 a 15. 12. 12. Você é um líder que inspira respeito ou apenas exige resultado? Pô, carisma e empatia. Aí... Cara, eu tento. Eu tento. Assim, a gente tem um foco muito mais do que no resultado. Assim, muitas vezes a gente acaba fazendo e tomando decisões não pelo resultado, mas pelo que a gente acredita. Então a gente tenta ao máximo inspirar e fazer com que todo o time tenha a cabeça realmente pró-negócio. Então é mais do que o resultado. Sua terceira pergunta. Se você pudesse, essa daí é boa pro pessoal, dar um único conselho para quem constrói uma marca forte. E aí, no meu caso, essa eu quero para mim. O que você falaria para a Deled? Para a Deled? Pô, se eu quero construir uma marca forte para quem tá lá, como que é a Deled? Então, eu acho que o que eu vou falar é já uma coisa que você já pratica, né, cara? E eu já percebo isso. Ó, eu te conheci, eu não sei se você vai lembrar, a gente foi num restaurante italiano, você tava começando, cara. Você tinha acabado de botar um LED num programa da Rede TV, era um fundo de faz muito tempo isso. Caraca. E a gente... É verdade. Né? É empatia, né? Parte daí essa situação, né, cara? E qual era a pergunta mesmo? Pergunta como que você acha que a Deled, uma marca, pode ter uma marca forte, assim, se alguém tivesse uma então, coisa aí que eu ia falar, criar cara, uma marca forte, as marcas. Eu percebo sempre que é assim, tem em vocês lá, né? E tem muita gente fazendo essa condição, né? Ponha sempre o cliente na frente, cara. É o cliente. O que é importante?
Eu estava numa reunião um dia com alguns parceiros do ramo, e aí, não, isso é bom para o mídia, isso aqui é bom para a agência, isso aqui é bom para o exibidor, isso aqui é bom para não sei o quê, isso aqui... Pô, e o cliente? O que é bom para o cliente? Exatamente. Então, Acho que é manter a qualidade, né? tenha sempre o cliente como... E acho que isso já faz, né? A gente já trocou essa ideia aqui. Vamos lá. Criatividade e inovação dos negócios, 16 a 20. 18. Você tem coragem de mudar de estratégia quando percebe que algo não está funcionando? Adaptabilidade. Você acabou de falar do jet ski, Na hora. A gente tem muito essa característica. A gente dá um tempo. Então a gente também tem um cuidado de não mudar, por exemplo, estamos tentando, não deu certo, muda. Não, calma. Vamos tentar, porque a gente montou um plano. Pô, não deu certo 1 mês, 2, 3 meses, pô, muda, a estratégia está errada. Então, óbvio, né? Se a gente fizer algo muito errado, assim, que deu muito errado na hora, a gente muda. Mas a gente tenta criar uma estratégia e a gente tenta defender. Não deu, a gente volta. Eu aprendi com a minha mãe, né? A gente não tem compromisso com o erro. É maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ou seja, cara, pô, errei. Tá bom, vou voltar, vou fazer certo. Calma, tá tudo certo. Dona Alcione criou bem você. Vai lá. Qual dos últimos tempos? E aí, para não falar muito lá dos 30 anos lá atrás, qual campanha que você acha que dentro do OH que você lembra que foi assim memorável? Que você fala, cara, essa campanha foi incrível. Cara, a campanha que eu acho que era memorável do OH, quando ainda nem era digital, e aí eu fico muito aqui procurando Phil Blondel, o pessoal que dá criatividade, né? O pessoal que curte criatividade, né? Que é uma coisa. E nem precisa ser no digital, pode ser no estático mesmo, a criação de coisas interessantes. E a campanha do Itaú, que tem 10 anos, e era o descolado, o outdoor era um pouquinho descolado, eu não sei o que. Cada peça. Era uma peça. Era uma peça e contava a história da mensagem, né, para quem o banco. Aliás, Banco Itaú. Assume o Rio de Janeiro, cara. Os bancos saíram daqui do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tem um banco para chamar de seu. Assume aqui o Rio de Janeiro, passe a ser o Banco do Carioca, o Banco Itaú. E essa pega, pra mim, cara, eu acabei de ver agora um anúncio de ração para gato. E é uma peça branca com produto no meio, um monte de gato, um mocapzinho de gato subindo na peça para alcançá-la. Não fala nada, não tem texto, não tem nada. Mas entrega completamente. Então, essa muito parte legal. Assim de usar a criatividade, para mim é... Vamos lá. Saúde, energia e equilíbrio, de 21 a 25. 25. Vamos 25. Último. Você enxerga a sua jornada empresarial como um aprendizado contínuo? Sem dúvida. Eu tento todo dia, né, e aí eu falo isso para o meu time também, para a gente sempre tentar se reciclar, aprender. A gente vai aprendendo com todo mundo. Todas as pessoas são importantes, eu busco sempre ouvi-los a todos e, óbvio, a gente vai todos os dias tentando buscar conhecimento para a gente ser melhor. O dia que a gente achar que a gente chegou lá, estamos mortos. Você para de aprender no momento que acha que sabe, né? E aí acabou. Eu sei que não sei. Aí a empresa vai parar. Eu sei que não sei é o que? Aristóteles? Sei que nada é muito sei. difícil. Vamos lá, sua quinta pergunta. Essa daqui é sem a colinha. Sem colinha? Sem colinha, pô. O que você acredita? A gente falou um pouquinho do que você acha que poderia acontecer. O que você acredita para os próximos anos dentro do OH? Qual a transformação? Você acredita que vai ter uma transformação dentro do nosso meio? Ou a gente vai continuar nessa evolução, vai para o digital, vai ter uma consolidação, uma união? O que você acha que vai acontecer então, ou não vai acontecer nada? Eu acho que a minha percepção é que haverá em algum momento uma conexão, uma avenida de conexão larga, onde todas as empresas estão falando juntas, ganhando fazendo o seu resultado operacional juntas. Eu vejo isso, conexão. O mundo hoje acabou linha de fronteira, acabou, é tudo conectado. Você tá aqui, tá falando com um cara na Austrália, sabe? É tudo. Então eu vejo que o mercado e todos os mercados eles estarão muito conectados, né? E a conversão ela se dará naturalmente, né? Seja no PDV, que é o
que eu acho que vai ter já está tendo, né, um retorno para o PDV. As pessoas querem experiência, elas querem estar na rua, elas querem encontrar um outro consumidor na frente da bancada do produto que ela quer comprar e trocar uma ideia com a pessoa que está ali também observando o mesmo produto. Essa experiência, isso vai voltar e eu acho que todos os mercados estarão conectados, comunicando e trazendo experiência. Trazendo resultado, que é o mais importante. Você Muito vai entrar bom. um resultado que você não sabe nem de onde que ele veio, qual foi onde esse resultado começa. Ele já passou por várias plataformas, por vários sistemas e estarão lá conectados, se comunicando e gerando resultado para todo mundo no OH. Eu acho até que, inclusive, vai acontecer também de você criar coisas holográficas que vão trazer Eu estou fazendo um negócio curioso, cara, que é assim... Eu escrevo uma coisa, por exemplo, o que é mais legal? Você trabalhar 16 horas por dia e se vangloriar disso, que eu trabalho 16 horas por dia, me entrego 100% para minha empresa. Você trabalhou 16 horas por dia, considerando que você dorme 8, seus filhos e sua mulher vão sentir falta do teu tempo de convivência ali, né? O que é melhor? Você equilibrar isso, trabalhar menos, mas se tu trabalhar menos, talvez a tua carreira não tenha tanta velocidade. O que é melhor isso? Aí eu vou para a inteligência artificial, chamo o ChatGPT, falo assim, reescreve isso aí que eu acabei de escrever no pensamento de Albert Einstein. Aí ele faz, aí eu boto no Gemini, falo assim, agora faz uma fórmula, como se você fosse o Albert Einstein, criando uma fórmula do que é melhor nas etapas da vida, no primeiro terço, no segundo terço, no terceiro terço. Aí no final eu jogo Qual deles? Do Outlook lá do... Eu jogo na outra... Inteligência artificial. Não, outra inteligência. O pessoal agora reescreve isso aí tudo. Aí vem todo um pensamento com a cabeça do Albert Einstein. Agora tu imagina isso com uma holografia aqui te falando isso. Tudo, bora lá, hein? Irmãozão, desculpa que você tá com um pouco de prazo, a gente está aqui É um prazer estar no aqui. tempo aqui já corrido. Eu amei tu ter vindo aí. Espero que você tenha curtido a pergunta. Curtiu? Muito, muito legal, Jota. Gostou mesmo? Recomendo para quem não veio se inscrever e realmente se colocar aí, porque é demais. E aí também, né, quem não segue, quem não tá inscrito, se inscreve lá, porque esse cara traz muito conhecimento e é uma carisma. Que você gostou desse episódio, você segue o que o Rich acabou de falar, senta o dedo no like, deixa teu comentário. Qual vai ser a hashtag do comentário dele? Deled, não precisa nem muito. Hashtag Deled. Seu painel é deled? Seu painel é um deled? Não. Seu painel é deled? É deled? Pronto, o cara tá sempre me corrigindo, cara. Tu tem filho, né? Tu sabe como é que é, né, cara? Mas fica assim, fica dando... Tenho 3, esperando eles crescerem. Tá, pessoal, muito obrigado à tua audiência. Você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Aqui eu vou fazer um agradecimento aqui a Graciela Prado, de Campinas, do Tássio Lopes, de Goiânia, a Anne Rodrigues, de São Paulo, a Carla Ângelo Botarri, da RBS do Rio Grande do Sul, e o Afonso Rodrigues, de Natal. A todos vocês, meu coraçãozinho. Senhoras e senhores, Richard Albanese. Obrigado, de verdade. E para encerrar, contem comigo, contem com a Deled. É um prazer estar aqui no AJ. Esse ano a gente vai estar mais juntos ainda. E acreditem, cara, o mundo é cheio de infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. Amei, cara. Show. Valeu, rapaziadinha. Vamos almoçar.